O preço caiu, as notícias se contradizem e cada analista aponta para um lado. O vazio da informação é insuportável, não é? Nesse momento, sua mente implora por uma conclusão, qualquer uma, só para parar de sentir que você está perdendo o controle. A maioria das pessoas não aguenta esse silêncio do mercado. A pressão para tomar uma posição, ter uma opinião ou fechar uma pergunta é grande demais. Para o seu cérebro, qualquer conclusão, mesmo que errada, parece melhor do que a suspensão do não saber. Mas existe um outro caminho, mais difícil, mais raro, na verdade. É o caminho de quem consegue ficar com a pergunta aberta, sem precisar fechá-la. Concretamente, isso significa você olhar para o que está acontecendo no mercado sem ainda decidir o que significa. Significa receber uma notícia ruim, por exemplo, e imediatamente construir uma narrativa sobre ela. Entende? Significa sentir, por exemplo, um desconforto do vazio e escolher ficar nele um pouco mais, mesmo que a pressão para sair seja intensa. Entende? Muitos confundem isso com indecisão. Mas indecisão é não saber escolher entre as respostas disponíveis. O que eu estou te propondo é o oposto disso. É a capacidade de você observar sem ainda saber o que aquilo significa. É estar presente no não saber, sem transformá-lo imediatamente numa falsa certeza. Essa capacidade tem consequências muito concretas para o investidor. Bem, quem conclui rápido demais fecha o pensamento antes dele amadurecer. A conclusão que veio cedo protege do desconforto, desse vazio, mas ela interrompe o processo que poderia te levar a uma compreensão mais real do que está acontecendo. Você fica com a certeza e perde a clareza que só emerge quando você aguenta não saber, por um tempo suficiente. Quem consegue não concluir, mantém o pensamento aberto, continua observando. Continua recolhendo informação sem forçar uma narrativa prematura sobre ela. E quando a resposta finalmente aparece, ela vem de um lugar mais sólido. Ela vem depois que o pensamento teve tempo de trabalhar, teve tempo de elaborar. Isso significa esperar com propriedade, entende? Não significa esperar indefinidamente. Significa dar ao pensamento o tempo que ele precisa antes de sair fechando por uma conclusão que veio muito mais da ansiedade do que da análise. Bem, o mercado pressiona na direção oposta. Ele cria urgência constante, a sensação de que cada segundo sem conclusão é um segundo perdido. Que quem não sabe o que está em desvantagem em relação a quem já decidiu. É uma sensação de que você está errado, entende? Mas essa pressão é uma armadilha, porque a conclusão rápida que ela produz raramente é mais verdadeira e mais aliviante. Ela pode ser, a princípio, mais aliviante e aliviar porque ela compreende rápido demais, né?
Bem, mas isso não significa que é um alívio consistente. Existe um tipo de investidor que desenvolveu a capacidade de sustentar o não saber. Ele não é passivo. Ele está atento, observando, recolhendo as informações, só que ainda não fechou. Ainda não transformou o que ele está vendo numa narrativa definitiva. E isso muda a qualidade do que ele decide. Porque as decisões que chegam depois de um não saber sustentado, elas carregam menos ansiedade e mais clareza. São decisões que vêm de dentro, não decisões que vieram para encerrar o desconforto. Esse investidor comete menos erros que vêm da pressa, porque a pressa te faz agir. Porque ele não confunde alívio da conclusão com a clareza do entendimento. Percebe? Desenvolver essa capacidade exige algo que o mercado não te ensina. Exige uma tolerância ao vazio, a disposição de você ficar num estado de suspensão sem correr para preenchê-lo. Com o tempo, quem desenvolve essa tolerância começa a perceber algo que antes não estava disponível. O mercado passa a revelar mais. As informações chegam e tem um outro peso, porque você não está mais lendo o mercado com pressa de concluir. Você está lendo com a disposição de entender. E essa diferença muda completamente como você consegue ver as coisas. Isso é desconfortável, porque o vazio pressiona. A mente, ela tem a necessidade de preencher o vazio. E cada segundo sem conclusão, a ansiedade aumenta. Isso é natural. Mas é exatamente nesse desconforto que o pensamento real acontece. E na suspensão, no intervalo do não saber sustentado, que algo mais verdadeiro pode emergir. O mercado te pressiona a decidir em segundos, mas a clareza pertence a quem dá ao pensamento o tempo que ele precisa para amadurecer. O que faz com que o vazio que o mercado cria, né? O que você faz com o vazio que o mercado cria diz muito mais sobre o investidor que você está se tornando agora. Pense nisso. Se esse conteúdo faz sentido para você, ative o sininho, se inscreva no meu canal. Eu sou Gisele Brito, psicanalista.